usado para falar como me cumpre fazê-lo. Até aqui. Podeis se assentar. Louvado seja Deus. Aqui no livro de Efésios, Paulo ele escreve a carta para a igreja de Efésios, dizendo que a briga do cristão... Tá bom? Tá bom? Dizendo que a briga do cristão... não é contra os seres humanos, contra o nosso irmão da direita, contra o nosso irmão da esquerda, contra a nossa parentela, ou contra aqueles que vêm sobre o nosso caminho nos fazer o mal, mas sim contra potestades malignas, contra o espiritual do mal. E aqui Paulo ele vem ensinar a igreja de Efésios em relação a isso, para que esteja pronto a todo momento e atento a lutar contra as potestades malignas. Assim, nós acabamos de ler que nós temos que nos revestir dia após dia, que nós temos que estar constantemente na presença do Senhor, renunciando à nossa vontade, buscando estar sempre disposto a fazer a vontade do Espírito Santo. Nós sabemos que é difícil. Hoje mesmo eu não sei qual foi a dificuldade de vocês estar aqui nessa noite, mas eu falo que o meu dia foi muito atribulado, porque o inimigo das nossas almas, ele conhece a nossa fraqueza, e ele sabe muito bem aonde nos atingir, para nos impedir de estar aqui na noite, e na presença do Senhor Jesus. Mas eu louvo, agradeço e engrandeço ao Senhor, por esta noite, na qual o Senhor se revelou, e se faz presente aqui neste lugar. Porque se nós dermos brecha ao nosso inimigo, e se nós fizermos a vontade da nossa carne, nós estaríamos dentro da nossa casa, deitados, assistindo, comendo. Mas hoje nós, eu e você, vencemos essa limitação. Vencemos a nossa carne, vencemos a nossa vontade. Sabe por quê, igreja? Porque a noite de hoje não é qualquer noite, não é apenas mais uma noite. Essa noite é marcada pelo Espírito Santo de Deus, para que eu e você estivéssemos aqui para vencer a nossa vontade e deixar prevalecer a vontade do Pai. Porque é assim que Ele nos quer, buscando, nos revestindo, está sempre atento a ouvir a voz do Senhor Jesus. Cleonice veio direto do serviço, outros passaram em casa, mas o Bruno, outros trabalharam, outros estão cansados. No dia a dia, eu falo que o meu dia foi atribulado porque a gente corre durante o dia todo para poder dar tempo de estar aqui, de nos preparar, mas a luta é tão grande que, irmãos, é só Jesus na nossa vida. Bate o cansaço, bate o desânimo. Nós somos carne, nós somos falhos, né? Somos santos porque a Bíblia diz que somos santos. Eu aprendi com o meu pastor. Mas nós somos pecadores, somos falhos, somos mediante a errar. Mas o Senhor, Ele nos quer assim, que nós venhamos nos revestir sobre toda a armadura dEle. E eu achei lindo esse versículo. Ontem mesmo eu estava lendo, hoje eu reli, eu falei, Senhor, o Senhor Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Que se nós estivermos atentos, e se nós viermos buscar verdadeiramente a palavra do Senhor Jesus, nós ficaremos firmes na rocha que é a palavra do Senhor Jesus. Aqui no versículo 14, quando diz, estai portanto firmes, trazendo em volta a cintura a verdade. Eu fui buscar ali o que queria dizer. Cinto da verdade. A verdade de Deus é a sua palavra que dá firmeza do entendimento. Louvado seja Deus. Couraça da justiça, o caráter justo e a integridade que protegem o coração. Aleluia. Calçado da paz, prontidão para anunciar o evangelho e a paz que ele traz. Escudo da fé, a fé que anula as setas do fogo do inimigo. Capacete da salvação, a certeza da redenção e da salvação final. A espada do Espírito, a palavra de Deus usada para defesa e ataque espiritual. Aqui é o nosso manual do dia a dia. Se
nós buscarmos o entendimento na palavra do Senhor Jesus, estudarmos a vontade do Pai, nós nos blindamos contra os ataques e potestades malignas, contra os ataques e potestades do mal. E a gente vai vivendo o Evangelho de Cristo, e cada dia o Senhor ele vai nos dando a experiência e dando assim, para que nós passarmos por esses dias. Eu pude entender verdadeiramente o que significa que a nossa briga não é contra a carne, mas sim contra o Espírito. Eu tive prova viva disso, porque por esses dias eu fui à casa de um parente, e ali eu ouvia palavras contrárias contra a vida do meu esposo. Palavras contrárias. Só que eu, sendo cristã, sabendo que não era ali a pessoa em si, mas que era algo que estava lançando palavras contrárias sobre a vida dele, ali em espírito, ele falando e eu repreendendo, ele falando e eu repreendendo, porque eu sabia que não era a vontade dele, né, contra a vida do meu esposo. E ali ele falando, eu repreendendo, não, porque ele não vai ser nada, porque ele não vai fazer isso, porque ele não vai ter dinheiro para aquilo. E ele falando, eu repreendendo. Eu falei, mas Jesus, que mistério é esse? Pois bem, se fosse outro, deixaria descer sobre o coração, já tomaria ira sobre a vida dele, né? Falava, nunca mais não quero nem ver. Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas, porque para a gente pregar a palavra do Senhor Jesus, nós temos que viver a palavra do Senhor Jesus, nós temos que ter a experiência, para podermos pregarmos com convicção. E eu falo aqui com propriedade. E naquele dia eu fui para casa, eu estava na minha lavanderia, que é dentro da minha cozinha, e quando eu olho para trás, eu vejo um vulto preto, todo preto, ali, e eu falava, Senhor. Aí veio no meu entendimento, aquelas palavras contrárias que foram lançadas lá, agora a guerra é entre você e eu. E eu caí no entendimento, eu já comecei a guerrear com o Espírito Santo de Deus contra aquela potestade maligna. E ali eu tive o entendimento que a nossa briga, que a minha briga naquele momento não era contra o ser humano, não era contra a pessoa em si, mas sim contra as potestades malignas que quer destruir a família, que quer destruir um casamento, que quer destruir uma vida. E se nós não estivermos ligados no trono e atentos à voz do Espírito Santo de Deus, nós não vamos ter esse entendimento. E ali eu comecei a guerrear, eu comecei a batalhar, e ali foi uma guerra espiritual tremenda, na qual eu falei, aqui dentro da minha casa você não tem poder. Aqui dentro da minha casa quem domina é o Espírito Santo de Deus. Eu corto, repreendo toda a legalidade do inimigo nesta noite que foi lançada, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. E veio de encontro com esta palavra. E eu falava, Senhor, como Tu és fiel e tremendo. Porque muitas pessoas ainda não entendem e pensam que não é normal. E já vai se irar contra a pessoa em si, já vai virar as costas. Mas, irmãos, nós temos que entender que o inimigo, ele trabalha dessa maneira contra as nossas vidas. E nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus e buscando na Tua palavra todo o entendimento do Senhor Jesus. E é nessa noite que o Senhor, ele trouxe ao meu coração esta palavra para dizer para a igreja: esteja atento, esteja sensível à voz do Espírito Santo, porque nem sempre vai ser o ser humano contra você, mas sim as hostes malignas do mal contra a tua vida, para te tirar do centro da vontade do Senhor, para te tirar do centro do propósito na qual o Senhor colocou sobre a tua vida. Então creia e tenha isso em mente. Busque ao Senhor esta palavra. Revista-se de toda a armadura do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui no capítulo 18 vai dizer: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade e insistência, tendo em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. E como é que nós vencemos as hostes malignas? Estando dia sim, dia não na igreja? Vim aqui só fazer um louvor e tá bom? Não. É perseverar na oração. Assim como Paulo exorta aqui o povo de Efésios, né, da igreja de Efésios.
Seja perseverante na oração, porque é só na oração que nós vencemos, é só na oração que nós buscamos, é na oração que nós temos a intimidade para com o Senhor, é na oração que nós nos tornamos sensíveis à voz de Deus, e é na oração que nós temos intimidade, entendemos aquilo que o Senhor Ele requer sobre mim e você, e é na oração na qual o Senhor Ele responde ao meu e teu coração aquilo que nós temos colocado mediante o altar dele. É na oração que o Senhor Ele dá livramento, é na oração que o Senhor Ele sustenta o nosso espírito, é na oração que o Senhor Ele sustenta o nosso chamado, é na oração que nós nos aproximamos mais de Deus e sabemos ter a sensibilidade do Espírito. E Paulo aqui, ele também pede para orar por ele, para que ele seja aqui, louvado seja Deus. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Na oração é que nós nos revestimos, é na oração que nós buscamos e temos autoridade do Senhor para profetizar, para expulsar demônios, para curar, para libertar. É através da oração. E eu tenho aprendido muito aqui, né? Na qual o pastor ele sempre fala: lê, busca, se reveste. Porque através da oração e da palavra nós nos fortalecemos, nós estamos firmes, nós estamos plantados na rocha, na palavra do Senhor Jesus. E não é qualquer ventinho que vai nos derrubar, não é qualquer ventinho que vai nos esmorecer, não é qualquer ventinho que vai fazer com que a gente saímos da presença do Senhor Jesus. Mas se nós estivermos firmes na palavra, na oração do Senhor, nós não vamos nos manter até o final no propósito de Deus. Porque eu sei e eu creio que o Senhor tem algo a fazer sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Mas o Senhor, Ele trouxe isso ao meu coração para chamar a minha atenção e a tua atenção. Que se não for através da oração, nós não conseguimos. Não adianta somente saber da palavra, ter conhecimento na palavra, mas não fazer conforme a palavra nos ordena. Temos que buscar, temos que nos revestir, temos que estar atentos, porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo. E uma brechinha que nós damos, nós caímos. E nós sempre, eu penso comigo, né? É mais fácil trazer um de fora para dentro da igreja do que aquele que estava e saiu e se entristeceu. Esse para trazer de volta é difícil. É difícil. Mas hoje nós estamos aqui, eu e você. Então vamos fortalecer a nossa vida na palavra de Deus, na rocha. Vamos nos revestir da armadura do Senhor Jesus, porque Ele é lindo, porque Ele é fiel. E eu falo que hoje eu louvo ao Senhor por esta oportunidade. Toda vez eu falo isso, mas toda vez eu vou continuar falando enquanto eu tiver a oportunidade, porque é um privilégio estar na casa do Senhor. Porque enquanto você está aqui, o Senhor Ele está cuidando e trabalhando aonde você nem imagina, aonde você nem pensa. Porque eu falo que na noite de hoje é no sobrenatural que o Senhor Ele está agindo. É no sobrenatural que o Senhor está fazendo ao meu e ao teu favor. É no sobrenatural que o Senhor Ele está guerreando a minha e a tua causa. Enquanto você está aqui, o Senhor Ele está cuidando. O Senhor Ele está trabalhando. O Senhor Ele está libertando. O Senhor Ele está tratando. Mas é na oração que nós temos que ser perseverantes, que nós temos que buscar, assim como Paulo foi preso, orou, cativo, orou, não deixou de buscar o Senhor e não deixou de ensinar as igrejas, né? Assim como ele foi ousado e temente ao Espírito Santo de Deus. E é assim que nós temos que ser, porque se ele deixou esse ensinamento para mim, para você, nós temos que continuar colocando em prática, porque o Senhor, o próprio Jesus falou: vocês ainda farão obras maiores e melhores. Mas o que está faltando para nós viemos alcançar tudo isso? Renunciar mais à nossa vontade, renunciar mais ao nosso desejo e deixar com que o Espírito Santo de Deus venha conduzir sobre as nossas vidas. Porque a noite de hoje, irmãos, não é perdida. A noite de hoje
é um ganho. Você não pode ver amanhã, semana que vem, mas futuramente você vai entender. E o Senhor, Ele vai te mostrar. Valeu a pena. Vai valer a pena. A cada dia que você planta dos seus pés sobre essa casa de oração ou qualquer uma outra, que você esteja verdadeiramente na presença do Senhor Jesus, buscando a Ele, fazendo com o que Ele deseja, é prazeroso e vale a pena. Vale a pena a cada minuto, a cada instante. Às vezes nós reclamamos do horário, mas é pouco mediante o nosso dia corrido, porque eu falo por mim, e muitas das vezes nós temos essa intimidade com o Senhor dentro da nossa casa, porque é tanta coisa que nós fazemos, é tanta coisa que nós damos importância e deixamos a intimidade com o Pai de lado. Mas quando nós estamos aqui, temos que se desligar totalmente do mundo e nos conectar com o Senhor, porque são poucos os minutos, as horas, para nós estarmos na presença do Senhor Jesus, para que o Senhor, Ele venha falar sobre o nosso coração e trazer a revelação, o entendimento da Tua palavra sobre as nossas vidas. Então você pode ter certeza, igreja, que a noite de hoje ela foi marcada pelo Espírito Santo de Deus. E o ensinamento de hoje, na qual o Senhor, Ele trouxe a minha vida e a tua vida, é revestir-vos de toda a armadura do Senhor, para resistir o dia mau, para resistir o inimigo, para resistir aos ataques do maligno. Porque se você está firme, não é qualquer ventinho que vai te derrubar. Se você está firme, não é qualquer palavra contrária que vai te tirar da presença do Senhor Jesus, assim como foi na minha vida. Não é qualquer palavra, não é cara feia, não é eu não vou com a cara dela, amém. Assim como diz o meu pastor, beijinho no ombro, eu me amo. Se o Senhor me ama, não é? Quem é aquele que me deseja mal? Nós temos que fazer o contrário, é desejar o bem e pedir a Deus para que seja liberto, né, de todo o mal, né? Porque se a pessoa é usada pelo inimigo para atacar as nossas vidas, é porque tem brecha ali. Então o nosso papel é orar, interceder por essas vidas, na qual ainda não teve um verdadeiro encontro com o Senhor, na qual ainda não conhece a verdade de Cristo. Nós que conhecemos temos que interceder para que o Senhor venha libertar das garras do inimigo e das potestades malignas. Mas que nessa noite nós venhamos nos revestir da planta dos pés ao último fio de cabelo da nossa cabeça, com a presença e a graça do Senhor Jesus, e pedindo sempre para que o Senhor jamais afaste de nós o teu espírito, assim como Davi fez, né? Pecou contra o Senhor, mas Senhor, que eu perca tudo menos a tua presença, porque a presença de Deus, ela é linda, ela transforma, ela liberta, né? É o amor verdadeiramente para com as nossas vidas. Eu posso dizer que hoje eu entrei aqui de uma maneira e eu vou sair de outra, com a minha bênção sobre as minhas mãos e com a presença de Deus sobre a minha vida. E eu falo, onde eu for, a presença do Senhor ela vai. Onde eu colocar a planta dos meus pés, será marcado pela presença do Espírito Santo de Deus, porque é assim que tem que ser. Aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. E pessoas têm que reconhecer o Jesus a qual nós servimos, o Deus a qual nós buscamos, aquele a qual nós proclamamos, que só Ele é santo e digno de toda a honra e toda a glória. Busca o Senhor, ora, persevere. Está doendo, está machucando, não desiste não, porque vai valer a pena, já valeu a pena. Porque se o Senhor permitiu com que eu e você abríssemos os nossos olhos e acordássemos com fôlego de vida, porque já valeu a pena. Mas nós temos que honrar esse Deus, a qual tem nos dado esta oportunidade todos os dias das nossas vidas. É que nem eu falo, fácil não é, mas problemas todos nós temos. Mas se você colocar o Senhor teu Deus na frente de todas as coisas, você é o mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque a promessa do Senhor, ela continua de pé. E qual é a promessa do Senhor sobre a minha e a tua vida? Herdar o trono do Senhor, a nossa salvação. Um dia eu direi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
porque é por isso que eu tenho buscado, e é nesse Deus maravilhoso que eu tenho crido. Ainda que os meus olhos carnais não contemplam, mas o meu espiritual tenha toda a convicção de dizer: Satanás já perdeu, porque vencedor é o Senhor Jesus. Então, igreja, se reveste na noite de hoje. Não só na noite de hoje, mas todos os dias da sua vida. Busque em oração. Feche as brechas para que o inimigo não venha te tirar do centro da vontade de Deus. E continuar nos livrando de toda a potestade maligna, né? De tudo aquilo na qual o inimigo tenta nos tirar do foco, da presença. Mas o Senhor que está na minha e na tua vida, Ele é maior sobre todas as coisas. Amém? Esta palavra que o Senhor Ele trouxe ao meu coração na noite de hoje, para trazer à igreja. Eu espero que a igreja tenha entendido o ensinamento do Senhor. Mas continue na presença do Senhor Jesus. Continue buscando. Porque eu creio que o Senhor Ele tem algo a fazer ainda na sua vida, na minha vida. Porque a palavra do Senhor diz: busque primeiramente o reino, e as demais coisas Ele irá acrescentar. Amém? Louvado seja Deus pela noite de hoje. Agradeço a oportunidade na qual foi me dada mais uma vez, pela misericórdia e a graça do Senhor Jesus, e as palmas engrandecem o nome santo do Senhor. Amém?